Bom, voltando para a próxima apresentação, da professora Paula Garcia Chiarello, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e falará sobre o curso de nutrição. Professora Paula, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bem, nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre nutrição como profissão e também sobre o curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atualmente eu estou na coordenação do curso, né? E eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre nutrição, né, como uma área do conhecimento que é relativamente nova. Se compararmos com as outras profissões da área da saúde, mais tradicionais, como medicina, odontologia, é uma profissão bem recente, né? Os cursos similares aos que ocorrem hoje, com duração de 4 anos, 5 anos, eles começaram a acontecer mais no final da década de 60, né? E na década de 80, final da década de 80, década de 90, houve um crescimento acentuado dos cursos de graduação em nutrição, lançando profissionais no mercado que ajudaram a disseminar um pouco mais sobre o conhecimento do que é o profissional, o que ele faz, né? E hoje o nutricionista ele é melhor, né, e mais reconhecido como um profissional importante no cuidado integral à saúde. Nesse sentido, eu gostaria de comentar alguns conhecimentos ou conhecimento básico, né, para que a formação do nutricionista, especialmente a que a gente conhece como formação tradicional, ela se faça, né? Então, de início, a gente precisa conhecer o homem, né? E o homem em várias dimensões, né? Na dimensão biológica, nós precisamos conhecer os processos de digestão, de absorção, né? Como são utilizados os nutrientes, né? Como acontece a excreção, quais são os órgãos envolvidos, né? O que acontece em nível celular com os nutrientes, né? Isso em situação de doença, né? Em que esses sistemas são alterados, esses processos são alterados, e também nas condições de saúde, né? Tentando sempre fazer a promoção, né, e a manutenção da saúde. Também há a dimensão psicológica, ou seja, a gente precisa conhecer alguns determinantes da ingestão alimentar, né? O que faz o homem comer mais ou menos, né, quando no contexto psicológico, tá? E também situar esse indivíduo em um grupo sociocultural, né? Quais são as pressões, quais são os mitos, quais são os tabus alimentares, né? Porque o homem, inserido em uma comunidade, sob uma cultura, né, em seus aspectos sociais, ele tem suas diferenças em comportamento. Precisamos conhecer também o alimento, sua composição nutricional, em nutrientes e até em fatores que também não são nutrientes. Precisamos conhecer quais os efeitos das preparações nessa composição nutricional. Será que o tomate fresco, ele traz os mesmos nutrientes que o tomate em um molho? Será que a gordura do chocolate é parecida com a gordura presente numa feijoada, por exemplo? O suco de laranja mantém os mesmos nutrientes de uma laranja fresca? São questionamentos desse tipo que a gente precisa conhecer a fundo para que isso seja utilizado como ferramenta. E é claro que a relação do homem com o alimento, ela também precisa ser destrinchada, né? Quais são as necessidades nutricionais de um indivíduo, estando ele doente ou em perfeito estado de saúde? E quais são as necessidades de grupos populacionais? Crianças, né? As pessoas na faixa etária mais velha, quais as porções, quantas as porções ou quais as porções alimentares que eles precisam ingerir para atingir essas necessidades. Então, todas essas relações precisam ser muito bem conhecidas, né? E é claro que, junto a outras disciplinas, esses conhecimentos estão na base, né, da formação do nutricionista. Bem, vou falar um pouquinho sobre as principais áreas de atuação na nossa profissão. E eu vou começar com uma área grande, que é a nutrição clínica, que abriga a maior parte dos profissionais formados, né? Ela se faz em hospitais, enfermarias, ambulatórios,
né, em centrais de terapia nutricional. Hoje nós temos algumas centrais de atendimento domiciliar que vão até a casa do paciente ou do indivíduo para que esse atendimento se faça de uma maneira mais integral. Pode-se fazer nutrição clínica também em clínicas de estética, em consultórios particulares, especialmente pela presença aí maciça, né, da prevalência de obesidade, também pelos padrões estéticos vigentes, né. Também pode-se fazer nutrição clínica em instituições de longa permanência para idosos, pode-se utilizar os conhecimentos em bancos de leite humano, em lactário, spas, né? São várias as instituições onde se faz a chamada nutrição clínica. Em resumo, na nutrição clínica se faz assistência dietética, ou seja, trabalha-se com a dieta ou a alteração dessa dieta em composição, em quantidade, para ferramenta, né, usando como ferramenta terapêutica. E junto a essa assistência dietética se faz uma educação nutricional. Isso voltado para indivíduos, né, sadios ou enfermos, como eu já citei antes, em várias instituições, né, em vários níveis de atendimento. Hospitais de nível secundário, terciário, primário, ambulatórios, consultórios, sempre visando a promoção, manutenção e a recuperação da saúde. De forma mais detalhada, exemplificando um atendimento nutricional, por exemplo, em hospitais, o nutricionista vai fazer de cara um diagnóstico nutricional, ou seja, ele vai avaliar como está o estado nutricional daquele indivíduo. A partir desse primeiro diagnóstico, ele faz uma prescrição dietética, ou seja, ele elabora uma dieta modificada em qualidade, quantidade, gêneros, né, variedade, para aquele caso em específico. Ele registra esse cuidado em prontuário, né? Ele faz orientação e supervisão também da distribuição daquela dieta modificada, preparada no hospital. Ele discute o seu cuidado nutricional, as suas condutas junto à equipe multidisciplinar, que seria o mais desejável que acontecesse, né? Faz uma educação alimentar e nutricional, não só para o paciente, mas muitas vezes para a família, né? Ou para o cuidador ou o parente que está ali próximo. E quando tudo está resolvido do ponto de vista nutricional, ele dá a alta nutricional. Esse indivíduo vai para casa e aí então ele vai fazer um segmento ambulatorial, né, ou em casa. Uma outra grande área, né, que recebe os profissionais é a área de administração de unidades de alimentação e nutrição, que nós chamamos carinhosamente de UANS, né, que vocês vão ver aí mais para frente sendo repetido. E, na verdade, são atividades em estabelecimentos que produzem refeições, né? Podem ser restaurantes institucionais, podem ser restaurantes comerciais, serviços de buffet, né, de alimentos congelados, aquelas instituições em que há produção de refeições em larga escala. Nessa função de administração de unidades de alimentação e nutrição, ele planeja, né, organiza, dirige, supervisiona e avalia esses serviços de alimentação. Além dessas atividades de administração, ele também presta assistência nutricional e faz educação nutricional dos clientes, né, dos indivíduos daquela instituição, seja ela pública ou privada, né? E ele pode também direcionar essa assistência nutricional para aqueles grupos de pessoas doentes, né, ou pessoas que querem fazer a prevenção ou a promoção de saúde. Mais detalhadamente, esse profissional em administração de UANS, ele vai fazer a adequação de instalações físicas, de utensílios e de equipamentos, ele vai lidar com a parte de cardápios, desde seu planejamento, elaboração, avaliação de acordo com a clientela, é claro, que ele tem para atender. Ele faz a compra, o recebimento e armazenamento desses gêneros alimentícios, calcula desde valor nutritivo até rendimento, né, e o custo daquelas refeições. Ele gerencia pré-preparo, preparo e distribuição dessas refeições. Pode fazer o atendimento nutricional para esses grupos, como eu citei antes,
né? E também é uma parte importante de consultoria e assessoria na área, que exemplificando seria, por exemplo, uma instituição em que quer adequar, né, as suas instalações físicas às exigências da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele pode recorrer ao profissional por meio de um projeto, né, para que a planta física, de equipamentos, né, mesmo de recursos humanos, ela seja adequada às exigências da Anvisa. Uma outra área em que o profissional faz também atividades de administração de UANS é a merenda escolar. Na merenda escolar, ele tem duas faces, né? A face de administração dessa UAN, e vocês vão ver também que o programa de alimentação escolar também abriga o profissional nas atividades de saúde pública, né? Nos programas de promoção de saúde. Mas aqui, nas atividades de administração de UANS, esse profissional vai trabalhar para um público específico e muito querido, né? Os escolares. É lá, né, na fonte, né, no início da vida, em que a gente deve incutir hábitos alimentares saudáveis, difundir conhecimento sobre alimentação e nutrição, para que a gente previna grande parte das doenças crônicas que afetam hoje a nossa população. Então, é lá que ele faz educação alimentar e nutricional para aquela comunidade escolar. Na administração de unidade de alimentação e nutrição, ele tem como objetivo final e principal a elaboração de uma alimentação que seja nutricionalmente equilibrada. Ela tem que ser segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário. É claro que ela tem que ser gostosa, senão tudo isso se perde, né? E ela tem que ter o seu valor simbólico, ou seja, ela tem que estar inserida dentro daquilo que é valorizado aí pelo grupo em que o indivíduo está. Uma outra área que abriga o profissional é a nutrição e saúde pública, como eu já citei rapidamente, a área de saúde coletiva. Aqui o profissional vai se inserir nos programas de alimentação e nutrição, né, realizados por políticas públicas, né, e programas institucionais de atenção básica de vigilância sanitária. Resumidamente, o profissional ele deve participar de equipes multiprofissionais envolvidas nesses programas, especialmente na área de alimentação e nutrição. Ele vai fazer promoção de saúde na atenção básica, vai fazer ações de segurança alimentar e nutricional, ou seja, garantir que esse alimento seja acessível à população, além de ser nutricionalmente adequado, né? E vai fazer atendimento nutricional em atenção básica. Uma outra área que eu estou inserida é a docência em nutrição. Existem duas fases mais separadas, né? Uma é a parte de coordenação, direção e supervisão dos cursos de graduação em nutrição, mas há também a atividade de ensino de disciplinas profissionais nos cursos de nutrição e também de disciplinas de alimentação e nutrição em cursos outros da área de saúde, né? Em que o nutricionista pode ser chamado a ministrar as disciplinas. Na indústria de alimentos, esse profissional vai se engajar na elaboração de projetos para desenvolvimento de produtos alimentícios, ele vai controlar a qualidade, né, desses gêneros ou de produtos feitos, ele vai atuar em marketing e vai também desenvolver projetos experimentais com esses produtos. Depois desse produto pronto, ele também vai fazer análises relativas ao que o processamento acarretou em termos de valor nutritivo daquele produto final, né? Isso também deve ser feito levando em consideração análises sensoriais, ou seja, o que foi perdido em termos de paladar, né, e de outras características importantes naquele produto. Na nutrição e marketing, uma outra área também de atividade do nutricionista, ele faz a educação nutricional para coletividades e aí ele utiliza para isso materiais técnicos científicos, né, e informações, né, acerca de produtos e técnicas reconhecidas na área de alimentação e nutrição. É uma área também que abriga o profissional. Uma outra área que abriga o profissional é a nutrição e saúde coletiva. Aqui o profissional vai se inserir nos programas de alimentação e nutrição, realizados por políticas públicas, né,
Nutrição esportiva é uma área recente que vem abrigando o profissional, né, o nutricionista. Ele faz o atendimento a atletas, e esses atletas podem ser de alta performance ou não. E na maior parte das vezes são atletas em academias, né, ou clubes, ou locais similares a este. De forma bem resumida, ele vai prestar assistência e educação nutricional a esse indivíduo, seja no seu consultório ou no próprio clube e academia em que esse atleta está. Ele vai avaliar se há necessidade de prescrição de suplementos nutricionais, né, necessários à complementação da dieta do atleta, e também pode solicitar exames laboratoriais para avaliar o quanto a dieta empregada com aquele atleta está sendo aproveitada com relação à performance daquele atleta. Deve ser mais adequada ao que o atleta executa. Bom, existem também programas e equipes multidisciplinares que, por lei, deve contratar, né, deve chamar um nutricionista ou profissional como parte integrante da equipe, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Serviços de diálise, os próprios, o que a gente chamava antes de asilo, né? Hoje a gente chama de instituições de longa permanência para idosos, bancos de leite humano, nós temos programa de alimentação do trabalhador e também da alimentação escolar. As prefeituras são obrigadas a ter um nutricionista no seu quadro técnico para supervisionar o programa de alimentação do escolar. As terapias de nutrição parenteral e interal precisam também ter um profissional por lei, né? Além dos hospitais, né? Especialmente o Hospital Dia e hospitais psiquiátricos também devem ter um nutricionista como o que a gente chama de responsável técnico pelo serviço. Bom, quanto à remuneração, que é uma pergunta que frequentemente aparece, né? O piso salarial está em torno de R$ 1.600. Isso, de maneira mais geral, assim, pegando indústria, comércio, né, hospitais. Existe um projeto de lei que está em tramitação desde 2009 para poder subir esse piso para mais de R$ 4.600, mas isso é uma tramitação longa e difícil, né, para que aconteça. E eu reuni uma faixa média aí entre R$ 1.300 e R$ 2.000, que seria a renda média de um profissional mais ou menos iniciante, né? É claro que isso tem uma grande variação e vai depender da área em que esse profissional está, né? Existem áreas mais valorizadas e outras menos. O quanto tempo ele tem de formado, qual a especialização que ele tem, se ele está no interior ou se ele está na capital, né? Dependendo da pressão do mercado. Então, a gente tem essas diferenças com relação à remuneração desse profissional. Bem, as áreas de especialização, elas acontecem em todas as áreas que eu já citei anteriormente, e elas podem ser especialmente áreas de pós-graduação acadêmica, que nós temos aqui na nossa faculdade, e também podem ser pós-graduação no estilo profissionalizante. É claro que elas têm finalidades bastante diferentes. O profissional também tem conseguido vagas em concursos públicos, né, em prefeituras, como eu já citei antes, que é a obrigatoriedade por lei, né, hospitais, a área militar, instituições federais como o Instituto Nacional do Câncer, a Agência de Vigilância Sanitária, né, também concursos públicos para docência, instituições federais e estaduais. Então, há essa inserção do profissional nessas áreas. Eu trouxe aqui alguns dados recolhidos em 2006, já são dados com uma certa distância aí, mas ainda são válidos, né? Recolhidos pelo Conselho Federal de Nutricionistas sobre campo de atuação e atividades. Só para mostrar que o CRN3, que é o nosso conselho regional aqui, né, do Sudeste, ele abriga profissionais, né, mas na área de nutrição clínica e alimentação coletiva, né, e depois, em terceiro lugar, a área de saúde coletiva. Não ficando muito longe do que é o geral, né, do país, que abriga 40%, um pouquinho mais de 40% do profissional em nutrição clínica e depois alimentação coletiva. Então, são as duas grandes áreas em que o profissional consegue
trabalhar. Esse slide é só para mostrar que há uma predominância de mulheres no curso de nutrição, mas eu queria lembrar aqui que o curso de nutrição não é só para mulheres, né? Nós temos tido uma procura maior por homens, né, especialmente interessados na área de nutrição esportiva, né? Isso é bem-vindo. Há uma certa, às vezes, uma certa concepção de que a nutrição é voltado para as mulheres, né? Isso não é verdade. E aqui, com relação às sub-áreas, né, em cada uma daquelas grandes áreas que eu citei anteriormente, né, só para mostrar que na área de alimentação coletiva nós temos um maior número de profissionais na administração das unidades de alimentação e nutrição. Na nutrição clínica, nós temos um maior número de profissionais em hospitais e clínicas em geral. Saúde coletiva, profissionais fazendo atenção básica em saúde. No ensino e educação, a maior parte como professores, né, de disciplinas profissionalizantes. E na indústria de alimentos, fazendo a promoção comercial, atuando mais em marketing. E na nutrição do esporte, quase todos os profissionais trabalhando em academias e consultórios e algo similar. Bom, o dia do nutricionista se comemora no dia 31 de agosto, a festa está chegando, né? Falar um pouquinho sobre o nosso curso de Nutrição e Metabolismo. Ele é um curso que tem já seus 7 anos. Ele teve seu início em 2003. Tem 5 anos de duração, né? Os cursos tradicionais têm 4 anos de duração. O nosso tem 5 anos com a utilização do período integral. Nós temos aula de manhã e à tarde. A primeira turma nossa se formou em 2007. Se formos mostrar a divisão em ciclos, o curso tem um ciclo básico que dura os 3 semestres iniciais. Ele tem um ciclo específico que vai do 4º semestre até o final do 4º ano, ou seja, o 8º semestre. E um ciclo de estágios que dura todo o 5º ano. Nesse ciclo básico, que nós chamamos muitas vezes de propedêutico, acontecem as disciplinas que eu citei naquela dimensão biológica de conhecimento do homem, né? Anatomia, patologia, vou mostrar um pouquinho mais para frente. E esse ciclo básico se utiliza dos laboratórios e toda a estrutura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas as disciplinas não são apenas as disciplinas da faculdade, do curso de medicina condensadas para a nutrição. São disciplinas elaboradas e voltadas especificamente para as ementas e para o projeto pedagógico do curso de Nutrição e Metabolismo. Há uma disciplina bastante interessante, os tópicos em nutrição, que é uma disciplina que tenta fazer uma integração entre conteúdos básicos para a aplicação, ou seja, onde o aluno vai empregar aquele conhecimento que ele muitas vezes reconhece como enfadonho, né, ou muito aprofundado, né, como ele vai precisar desse conhecimento para a sua aplicação prática mais lá na frente. No ciclo específico, nós temos disciplinas da área de alimentação e nutrição. Eu vou citar algumas, né, delas. Nós temos disciplinas de nutrição humana e experimental, nutrição e atividade física, análise e tecnologia de alimentos, cálculo de dietas, avaliação clínica nutricional, administração de UANS, que eu já citei como grande área, e nutrição e saúde pública, além de dietoterapia. Essa disciplina é aquela que aplica a modificação da dieta como ferramenta terapêutica. Bem, temos 2 laboratórios específicos do curso, que é o laboratório de análise de alimentos. Aqui se reconhece a composição centesimal ou a composição nutricional dos grupos alimentares e de alimentos específicos. E também o laboratório de técnica dietética, que na verdade é uma grande cozinha em que há um controle muito mais rigoroso dos processos, né, processos térmicos, de resfriamento, de armazenamento e o que eles acarretam em perdas ou ganhos nutricionais para os alimentos e preparações.
Bem, com relação aos estágios, eles acontecem em 3 locais, né, ou 3 grandes áreas. Os estágios em saúde pública vão acontecer nos programas de alimentação escolar e nos núcleos de saúde da família, né, bem próximo à comunidade. Na área de administração de UANS, o estágio se desenvolve na divisão de nutrição e dietética aqui do HC de Ribeirão Preto, onde se elabora, se produzem refeições para enfermos e sadios, e também nutrição clínica, que é uma grande área de estágio nossa, que é desenvolvida em enfermarias e ambulatórios do HC e também no Centro de Saúde Escola. Bem, nos estágios curriculares, eles são condensados todos no último ano do nosso curso, né? Os alunos não têm disciplinas teóricas junto a estágios, os estágios acontecem de maneira exclusiva, e é lá, nessa situação, em que o aluno vai conseguir agregar os conhecimentos teóricos para a sua aplicação prática, né? Aprendendo efetivamente em serviço. Bem, então, no que o nosso curso de nutrição ele é diferente? Ele tem um nome diferente, né? Mas ele tem uma formação de nutrição. Então, o indivíduo ele sai, né, o grau em que ele recebe é de nutricionista. Ele oferece uma formação tradicional em saúde pública e também em alimentação coletiva, que é aquela área de administração de unidades de alimentação e nutrição. Só que o grande diferencial é uma maior carga horária na área de nutrição clínica, né, e na área de atenção nutricional para esses indivíduos, né, e coletividades. Então, o diferencial do curso é uma carga adicional maior em nutrição clínica, oferecendo a formação tradicional nas outras grandes áreas da nutrição. Bem, eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês sobre nutrição, e para quem for tentar o vestibular para o nosso curso, desejo boa sorte, serão bem-vindos. Bom, obrigado, professora Paula. Tá. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas, só para complementar um pouco a apresentação. Ela foi muito clara, todos os pontos abordados, eu acho que foram atingidos, né, todos os pontos que são de interesse, muitas vezes, pelos vestibulandos, né. Só uma pergunta adicional, em relação aos conhecimentos específicos da FUVEST, eles são conhecimentos de química e biologia ou tem outros conhecimentos que são avaliados? São química e biologia, se não me engano. Houve uma pequena mudança agora, acho que na segunda fase, mas foi uma mudança que vai pegar todas as profissões da área da saúde. Então, o curso de nutrição ele vai pegar química e biologia. Tá. E dentro daquelas disciplinas específicas, né, inicialmente, eu não sei se eu não peguei na apresentação, mas elas são disciplinas voltadas como quando se fala em reações químicas no organismo, processos de absorção daquela energia. Então, tem muitas disciplinas básicas de química aplicadas, ou seja, que seria o primeiro passo para aquelas disciplinas específicas, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso, eles vão ter anatomia, patologia, embriologia. Ah, tá, ligado à parte do corpo humano. Isso. E um outro grupo provavelmente ligado ao alimento, né? E há algumas disciplinas do nosso propedêutico que são específicas para o curso. Então, eles têm a patologia geral, por exemplo, e depois eles vão ter a patologia aplicada à nutrição, em que aí eles focam a atenção em sistema gastrointestinal, né, que são aqueles órgãos e sistemas utilizados para aproveitamento de nutrientes. Ok. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Sim.